Olá meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao canal Rian Santos. Estamos de volta para a glória de Deus. Estávamos um pouco afastados aqui do canal, mas nós estamos aqui para trazer vídeos novos aqui para os irmãos serem edificados através da palavra de Deus. E hoje o nosso tema é um tema muito interessante, a qual muitas pessoas, muitos irmãos entendem de uma forma equivocada. Romanos capítulo 8, versículo 37, que diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Muitas pessoas interpretam esse texto errado para dizer que podemos todas as coisas sem consultar o contexto imediato, ok? E é isso que nós queremos falar nessa noite. Fique conosco até o final, que nós queremos tirar esse falso entendimento, ok? Então, sem mais demoras, vamos lá para esse vídeo que está imperdível. Então, muito bem, meus irmãos, vamos lá para esse vídeo que está imperdível. E o texto em apreço está em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Se você quiser acompanhar, o texto diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, muito bem, como eu estava falando no começo desse vídeo, muitas pessoas usam esse texto de forma equivocada. Muitas pessoas dizem, distorcendo esse texto, de que podemos todas as coisas, que podemos alcançar todas as coisas, bens materiais, bens terrenos. Mas quando a gente analisa o versículo 37, Paulo ele vai falar em todas estas coisas. E para um bom leitor, para um bom intérprete da palavra de Deus, vai pelo menos levantar uma dúvida: que coisas são essas? Nós devemos fazer essa pergunta quando nós estamos lendo o texto. Paulo ele vai falar em todas essas coisas. Então, que coisas são essas que Paulo está se referindo, se não é bens materiais? Observe, irmãos, que no versículo 35, Paulo ele não está tratando de negócios, Paulo ele não está tratando de bens materiais, etc. Mas Paulo está se referindo à tribulação, à fome, à morte, à angústia, à espada. É isso que Paulo está se referindo. Paulo está dizendo aqui para os irmãos que nós podemos suportar tudo. Em meio à fome, em meio à angústia, em meio à espada, nós podemos suportar. Então é isso que Paulo ele está falando nesse texto, ok? Então se desprenda desse entendimento equivocado. Paulo aqui não está tratando de bens materiais, mas Paulo está se referindo às dificuldades da vida, ok? Quando se analisa todo esse contexto, você vai entender que Paulo ele passou por tudo isso. Paulo ele passou por tribulação. Paulo ele passou por angústia. Paulo até correu o risco de ser morto quando nós analisamos o contexto. Mas ele diz: nós podemos todas as coisas em meio à angústia, em meio à morte, em meio à espada. Nós podemos todas as coisas, nós podemos suportar. Então é isso que Paulo está falando nesse contexto, irmãos, tá bom? Então não pregue mais isso, que nós podemos alcançar tudo, bens materiais, que nós não temos embasamento para pregar isso nesse texto, tá bom? Então é isso, meus irmãos, que eu queria trazer aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não deu uma curtida, curta o vídeo, porque isso ajuda muito. Deixa um comentário aqui embaixo, porque o YouTube ele entende que esse vídeo ele é relevante e assim ele consegue compartilhar para mais pessoas que precisam desse conteúdo, tá bom? Então que Deus os abençoe e até a próxima em nome de Jesus.